Olá, boa noite. Mais uma vez me encontro com vocês nesse Hangout para discorrer alguns temas polêmicos, mas necessários. Muito bem. Por que o título Falso Sistema Religioso, a Falsa Igreja, o Falso Pastor e o Falso Cristão? Pois bem, se Deus realmente é o que Ele relata e diz ser na sua palavra, não esqueçamos nenhum segundo que ele então é justiça, misericórdia, perdão, juízo, verdade, incorruptibilidade, misericórdia, longânimo, perdoador, não vingativo, etc, etc. E o que nos ocorre é o que realmente estamos enfrentando hoje e estamos observando que realmente existe uma certa incoerência em relação a isso tudo. Ora, se eu sou um verdadeiro sistema religioso, eu jamais poderia me rebelar contra esse Deus que diz o que ele diz ser na sua palavra e as suas características e os seus adjetivos. Ora, pois bem, por que então que quando surgem homens pregando para homens as grandes verdades das Escrituras Sagradas, ou até mesmo homens comissionados por Deus, pregando até mesmo para nações, reis e poderosos? Porque nós temos esse exemplo por várias vezes nas Escrituras Sagradas, homens inspirados por Deus, homens comissionados por Deus, homens eleitos e escolhidos por Deus para uma missão específica, para com pessoas, para com seres humanos e também para com nações, reinos, povos e poderosos. E sempre com a mesma mensagem: justiça, juízo, misericórdia, perdão, amor e, acima de tudo, verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Então nós observamos que hoje a Igreja já não aceita mais as grandes verdades bíblicas, já não aceita mais o Deus como ele é e como ele diz ser na sua palavra e nas Escrituras Sagradas, e nós observamos então que o falso sistema religioso, ele rechaça, ele refuta, ele refusa, ele recusa os verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus que trazem a sã doutrina em seu viver. E por isso, obviamente, além de se tornar um falso sistema religioso por tais atos, também se torna uma falsa igreja. Uma falsa igreja vivendo a superficialidade, a mentira, a injustiça, o engano, doutrinas de erros, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, onde há profundidades de Satanás, onde há o trono de Satanás, onde habita Satanás, aqueles que dizem serem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Aquele que nós tentamos provar se realmente são judeus, mas não são. Eles se negam pelas próprias atitudes, comportamentos e obras não cristãs. Então nós observamos que, além de tudo isso, a falsa igreja também produz o falso pastor, aquele que não é comprometido com as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas, mas ele se incorpora em uma determinada instituição, em uma determinada denominação, defendendo um determinado dogma, uma doutrina de homem ou coisa similar. E, consequentemente, este falso pastor, que é praticamente um lobo vestido de ovelha, um ladrão, um mercenário, um salteador, um lobo rapaz, cujo Deus é o seu próprio ventre, não deixa de ser um cão guloso, obviamente esse ser também irá criar falsos cristãos que também vão ser praticamente idênticos aos seus mestres, ou seja, serão discípulos do falso sistema religioso, da falsa igreja e dos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários, salteadores,
lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. E isso não vem de mim, porque nós observamos que, segundo as profecias do Apocalipse, a carta endereçada à última igreja, que praticamente é a que nós vivenciamos nos dias de hoje, aí existe uma questão simbólica e também uma questão profética. Simbólica porque todas as igrejas, todas as denominações, todos os espíritos religiosos estão convivendo conjuntamente, ao mesmo tempo, concomitantemente com os seus devidos interesses. E também é profético porque diz que esta última igreja iria dizer que é rica, que é opulenta, que é abastada, que não precisa nem mais mesmo do próprio Deus, né? E quando na realidade Deus envia a sua mensagem, que esta igreja ela é pobre, ela é nu, ela é miserável e ela é cega, e conviria que ela adquirisse de Deus vestes brancas para cobrir a sua nudez, colírio para os seus olhos para que veja, ouro purificado por Deus, verdadeira santidade, a verdadeira pureza, enfim. E o que nós observamos é que Jesus diz que está às portas e bate. E esta igreja está deixando Jesus batendo justamente ao lado de fora, mas não quer compromisso com a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doravante, neste contexto, quando Deus levanta homens como eu e tantos outros, o que nós levamos? Adjetivos que estamos destruindo a igreja de Deus, que estamos destruindo os ungidos de Deus, que somos heréticos, que somos a besta, que somos falsos profetas, que somos isso, que somos aquilo. Eu gostaria de dizer a essas pessoas que criem um pouco de vergonha na cara, pudor, hombridade, tirem as máscaras e comecem a refletir o que as suas atitudes e ações estão fazendo e o comprometimento que isso está trazendo ao reino de Deus. São pessoas que estão dadas ao mundo, estão com as mãos dadas, unidas ao mundo, ao paganismo, ao mundanismo, a maçonarias, a politicagem, a políticos corruptos, a latrocínios, a roubos, a estelionatos, comprometidos com adultério e prostituição da palavra de Deus, estão praticamente facetadas e multifacetadas em várias e várias denominações, que isso até não seria o problema, mas o problema maior é que, embora tivessem várias denominações, que pelo menos estivesse cultuando o único Deus em um único Espírito. Mas a realidade não é essa, cada um cultua o seu Deus, com D em letra minúscula, conforme os ensinos de determinados fundadores desta ou daquela denominação ou daquela religião ou instituição religiosa. Então, eu prefiro ficar com os adjetivos que o falso sistema religioso, a falsa igreja, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas me adjetivam, os falsos cristãos, do que torcer ou vender e comprar e adulterar a santa palavra de Deus e a sã doutrina contida nas Escrituras Sagradas. Para bom entendedor, um pingo é letra, e se você ler as Escrituras Sagradas atentamente, pedindo orientação do Espírito Santo, você verá quem é que está errado, quem é que está no erro, quem é que está brincando de Deus, quem é que está brincando com Deus, quem é realmente Deus, quem é realmente o Senhor. Se Deus é o Senhor, glorificai-o. Se o falso sistema religioso com as suas falsas igrejas e falsos pastores e falsos cristãos são o Senhor, glorificai-o. O próprio Elias disse para o povo de sua época: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Então por que esse levante? É de me admirar, me deixar extasiado. Esse levante dessas pessoas, desse sistema, desse falso sistema religioso, quando nós nos deparamos com eles e tentamos, no seio de seus púlpitos, pregar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas, e somos relegados a nada, rechaçados, recusados, refutados, como se fôssemos bandidos, ladrões, como se fôssemos pessoas de alta periculosidade, quando na realidade trazemos a verdade das Escrituras Sagradas e a sã doutrina. Nada mais do que isso, e observamos que essas pessoas rechaçam tudo isso para darem a mão para coisas mundanas, pagãs,
escusas, falsas, enganosas, proveitosas, mordomias, benesses do mundo e tudo que há no mundo. Principalmente com a finalidade de constituir impérios, poder, glória, fama, domínios e principalmente dinheiro, que é o que traz consigo hoje, no seu bojo, a falsa teologia da prosperidade com seus falsos pastores. Então é um indagamento, um questionamento que eu trago há muito comigo, por que o sistema religioso, o falso sistema religioso, não pode com a sã doutrina, não aceita que a sã doutrina entre nos seus púlpitos. Eu gostaria de receber respostas. Se eu estiver errado, eu aceito humildemente, cabisbaixo, os adjetivos que vocês me dão por ter tentado pregar a sã doutrina, a Escritura Sagrada, no seio de várias e várias denominações religiosas, que pude comprovar com meu próprio testemunho de vida que os interesses são outros, e não o reino de Deus. Igrejas como a Assembleia de Deus do Madureira, Assembleia de Deus do Perus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente Renovada, Igreja Seita Satânica, Congregação Cristã do Brasil, que ao meu ver é a mais perniciosa de todas. Enfim, por que não aceitam a sã doutrina e a palavra de Deus? Porque é profético. A Bíblia torna a dizer, Jesus disse para a igreja atual, a igreja de Laodiceia, eis que estou às portas e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei convosco. E farei em vós morada. Eu e meu Pai faremos em vós morada. Mas então não é assim, a coisa não funciona desta maneira, existem interesses escusos, existem interesses desviantes da mensagem das Escrituras Sagradas, existem interesses escusos, existe um conluio, um conchavo de bandidos, de safados, que querem a todo custo o poder, a fama, a glória, o domínio e o dinheiro, e são geralmente meliantes, são pessoas que não possuem amor, são pessoas desafeituadas, sem afeto natural, sem amor, pessoas praticamente materialistas, calculistas, capitalistas ao extremo, egoístas, individualistas, e que só podem trazer prejuízo ao reino de Deus. Não sabem dividir, não sabem comungar, não sabem servir, mas gostam de serem servidos, de serem chamados de mestres, de doutores, e eu gostaria de entender até onde irá essa farinha toda, onde irá toda essa maracutaia, onde irá parar todas essas mentiras, essas falsidades. Olhe aos vossos redores, olhe ao vosso redor o mundo que vocês criaram. Olhe ao vosso redor os sistemas de todos os segmentos políticos, jurídicos, religiosos, financeiros, econômicos, em que isto está acabando. Olhem se realmente o mundo não está acabando em corrupção, em injustiças sociais, em falsidades, em ladruices, né? E o que é muito pior, comércio com almas humanas. Almas humanas têm se tornado motivo para câmbio financeiro, comércio, aquisição financeira, enriquecimento ilícito, apropriação indébita. Então, por que nos chamar e nos torturar e nos martirizar como falsos profetas, como falsos do Evangelho, como destruidores de instituições religiosas? Porque pregamos a verdade, porque queremos fazer valer a verdade das Escrituras Sagradas, e vocês reagem desta forma? Quantos e quantos vocês não enxotaram porta fora de vossas sinagogas de Satanás? Quantos vocês não mataram? Quantos vocês não, praticamente, não destruíram com a sua falsa religiosidade, com a sua falsa igreja, com o seu falso pastor, que pastor, ao meu ver, não é título e não é profissionalismo, não é profissão, mas deveria ser vocação e ministério doado por Deus, comissionado por Deus, e não por um título de uma instituição,
de uma faculdade teológica, de uma igreja que tem uma faculdade ou um ensino teológico, etc, etc. E também, ao meu ver, pastor deveria servir, como a palavra diz, ministro, ministério, diaconia no grego, que significa servir e não ser servido. O que esses homens mais querem hoje é serem servidos e serem idolatrados. Então eu fico aqui com este meu desafeto a este movimento, a este comportamento e a essas atitudes improcedentes de pessoas que estão realmente tentando surrapiar, enganar e fazer sujeiras na obra de Deus. E realmente não aceitam as verdades porque eles querem se utilizar de toda a máquina religiosa, de toda a instituição e o mecanismo religioso, de toda a organização religiosa, para preparar a cama e muitos nelas deitarem. É o que nós estamos vendo hoje. Muitas coisas estão vindo à tona, de líderes e fundadores desta ou daquela instituição religiosa, estamos vendo realmente que tudo está vindo à tona, graças a Deus, tudo está sendo revelado. Estamos vendo escândalos de todas e todas as ordens, principalmente financeiros, pessoas perdendo a cabeça porque muitos estão abrindo os olhos e exigindo as verdades e às vezes até saindo dessas religiosidades, dessas instituições, e essas pessoas com esse grande complexo tem que pagar água, aluguel, rede de televisão, programas de rádio, tem que manter o seu jatinho, o seu piloto particular, sua mansão, e estão vendo a casa cair e até estão ameaçando que as pessoas que falarem de pastor irão morrer, as pessoas que saíram da igreja irão morrer, as pessoas observando outros comprando bancos, rede, emissora de televisão, fazendas, gados, outros descontando dízimos em cartão de débito em conta corrente, ou descontando na fonte. Então, tudo isso é de Deus, gente. Por favor, me responda antes que eu perca o juízo, porque eu creio que tudo isso não é de Deus. E você que está fomentando tudo isso também, ao meu ver, não passa de um safado, de um cúmplice e de um conivente tentando enganar a Deus, escarnecer-se de Deus, prevaricar-se de Deus. Mas eu gostaria de dizer que na Bíblia está escrito, se ainda você crê nas Escrituras Sagradas ou em dogmas de instituições e doutrinas de homens, que Deus não se deixa escarnecer, que Deus a ninguém consegue, ninguém engana, Deus não aceita balanças de duas medidas e Deus não aceita suborno. Então eu deixo essa mensagem para você e até um próximo Hangout, se assim Deus nos permitir. Quem está errado? Os que estão tentando por todos os meios pregar a verdade ou aqueles que estão refutando a verdade por todos os meios? Obrigado pela atenção. De ser na sua palavra e as suas características e os seus adjetivos. Ora, pois bem, por que então que quando surgem homens pregando para homens as grandes verdades das Escrituras Sagradas, ou até mesmo homens comissionados por Deus pregando... Olá, boa noite. Mais uma vez me encontro com vocês nesse Hangout para discorrer alguns temas polêmicos, mas necessários. Muito bem. Por que o título falso sistema religioso, a falsa igreja, o falso pastor e o falso cristão? Pois bem, se Deus realmente é o que ele relata e diz ser na sua palavra, não esqueçamos nenhum segundo que ele então é justiça, misericórdia, perdão, juízo, verdade, incorruptibilidade, misericórdia, longânimo, perdoador, não vingativo, etc, etc. E o que nos ocorre é o que realmente estamos enfrentando hoje e estamos observando que realmente
existe uma certa incoerência em relação a isso tudo. Ora, se eu sou um verdadeiro sistema religioso, eu jamais poderia me rebelar contra esse Deus que diz o que ele